Boa noite. Tudo bem? Bem, hoje nós temos, todos já viram, Sérgio Rodrigues, para esse nosso encontro de escritores que recomeça nesse 2024. Então, Sérgio Rodrigues, além de autor de ficção, é jornalista, crítico literário e roteirista. Em 2014, foi vencedor do 12º Prêmio Portugal Telecom, com o Drible, Companhia das Letras, de 2013. Sobre esse livro, diz Luiz Fernando Veríssimo: o livro não é sobre futebol, mas de uma maneira inédita na literatura brasileira, o futebol é personagem. Quem diria que nos 2 segundos que levou o Pelé para dar aquele drible no Mazurkiewicz, os antigos sabem o que é isso, né? Cabia uma vida e um romance. Grande atuação de Sérgio Rodrigues. Não cabe aqui citar toda a obra do Sérgio, merecedora de algumas traduções, tampouco direi das suas atividades como jornalista, colunista e roteirista. Mencionarei apenas sua outra paixão, além do futebol, que rendeu o livro Viva a Língua Brasileira, 2016, né? Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Diria aquele que faz melhor uso desta língua. O amor permite certas ousadias. E sendo íntimo deste mestre da periferia do capitalismo, Sérgio Rodrigues o fez narrador de seu último romance, A Vida Futura, 2022. Não bastasse, esse defunto narrador desce das nuvens da consagração e se imiscui no mundo dos mortais em plena pandemia, tendo por parceiro um birrento, um cabuzo, nacionalista empedernido e escravista, né? Ele justificava, né, o escravismo pelo seu nacionalismo, né? Para complicar, juntos vão se envolver num debate espinhoso, onde língua e linguagem estão no centro da discórdia. Baita encrenca. Apesar disso, uma vez mais, grande atuação de Sérgio Rodrigues. Bem, já falei muito, tenho algumas indagações, mas vou deixar isso para depois, que acho que vai ter muita pergunta hoje para o Sérgio. Vamos ver. Mas para conversar com ele está aqui o Flávio Carneiro, professor de literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de vasta obra de ficção. Destaco A Confissão, que já teve a oportunidade de aqui conversar com a gente. Então, com vocês, Flávio. Boa noite. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, né, do João César e do Renato. A Casa Dirce é minha casa, né? Eu conheci a Dirce Riedel lá nos anos 80 e me sinto muito à vontade aqui, né? Eu acho um espaço muito bacana. E, em especial, por estar com o Sérgio, né? Eu conheço, a gente não convive muito, mas já conheço 2006, eu acho, a gente fez uma mesa sobre futebol e literatura na Bienal de Minas, né? E é um prazer estar aqui com você. Gostei muito do seu livro e já acompanho a obra do Sérgio desde o primeiro livro dele, né, O Homem que Matou o Escritor, de 2000, se não me engano, né? E com muita admiração, né, e muito atento, né, a tudo que ele vem fazendo. Eu quero fazer um comentário geral sobre um ponto que eu acho importante para a gente entender o que é a ficção brasileira contemporânea, e aí, aos poucos, eu vou chegando na pergunta que eu quero te fazer, né? Eu vejo um dos elementos mais interessantes dessa ficção que vem sendo produzida no Brasil nos últimos 40 anos, 40 e poucos anos, o que eu chamaria do jogo da reescritura, né? Que tem várias faces, que tem vários formatos, mas que talvez apareça sempre existiu, né? Inclusive com Machado, mas que aparece na ficção brasileira contemporânea com mais força no início dos anos 80, que é justamente quando você situa os contos do seu primeiro livro.
Mais especificamente, eu acho que a gente tem dois livros do início dos anos 80 que representam bem essa vertente que vai se solidificar e vai apresentar, na minha opinião, os exemplos, os produtos, né, mais interessantes dessa ficção. Então, esses livros são o Em Liberdade, Silviano Santiago, de 1981, e o Concerto João Gilberto no Rio de Janeiro, do Sérgio Santana, seu xará, tricolor, de 82. Né? Em Liberdade, o Silviano cria um diário falso do Graciliano Ramos. Né? Então, ele escreve como se fosse o Graciliano. E ele acha, não sei se isso foi intencional ou não, e aí também depois quero ouvir você, mas ele acha um caminho muito interessante para driblar, né, um problema que talvez a crítica colocasse, que é como você ousa escrever como se fosse o Graciliano Ramos. Né? É mais um estudioso do Graciliano, como é o caso do Silviano. Então, ele era um estudioso, um especialista, ele cria uma ficção, Em Liberdade, que é um diário fictício do Graciliano quando sai da prisão durante a ditadura do Vargas. Ele vai para a casa dos Zé Lins do Rego e ali teria escrito um diário que, 50 anos depois, a família entrega para um especialista, que é o Silviano, publicar. E aí ele consegue... Ele poderia responder a pergunta, como você ousa escrever como se fosse Graciliano? Ele fala, eu não escrevo... Ele não fala isso, eu imagino que ele pudesse responder. Eu não estou escrevendo como Graciliano Ramos, romancista, mas como o Graciliano Ramos, autor de um diário. Como ninguém sabe como que ele escreveria como diário, eu posso escrever o que eu quiser. Então, você escreve a vida futura, não como o Machado, o romancista, mas como o espírito do Machado, e talvez de um imitador do Machado, não se sabe, né? Porque existe essa hipótese lá das nuvens, não se sabe direito o que é original, o que é cópia. Né? Bom, então o Silviano publica isso no início dos anos 80, e o Sérgio Santana, com o Concerto João Gilberto no Rio de Janeiro, que é um livro de contos, ele parte para uma reescritura um pouco diferente, porque ele transforma em personagens pessoas reais, né, da área artística, ali em especial o Antunes Filho, né, o Antunes está fazendo uma adaptação do Macunaíma, que realmente aconteceu, e eu tive o privilégio de assistir, lá dos anos 80, e o Sérgio conversa muito com ele, né, personagem. Eles vão no Lamas, ficam lá conversando sobre a adaptação que o Antunes está fazendo. E a Miúcha, aparece o próprio João Gilberto. Né? O João Gilberto, na verdade, não aparece, quer dizer, como não aparece no concerto, não aparece no conto, mas ele existe ali, aquela figura, João Gilberto sendo João Gilberto, né? Não aparecendo, mas ele está ali como personagem. E o próprio Sérgio Santana, né? como autor. Então, é uma forma de reescritura diferente da do Silviano, mas é também uma forma. Isso vai atravessar aí a década de 80, e o primeiro livro do Sérgio, não por acaso chama O Homem que Matou o Escritor, né? Isso já tá presente. Né? É um traço, acho que é um traço marcante da sua obra, e que aparece, então, já no primeiro livro. Eu destaquei aqui, rapidamente, aqui. Não, aparece o Nelson Rodrigues, né? O Nelson aparece aqui como o dramaturgo, né? O dramaturgo. Daqui você coloca o Drummond, o Nelson, vários, até o Rubem Fonseca aparece no final, né? Ótimo, e determina de alguma forma o final, como vai ser. Gente, vocês estão conversando muito, vamos lá, vamos produzir o delegado. Mas nesse primeiro livro, você coloca, por exemplo, a Ana Cristina César, né, no conto Ana Telas Janelas, o Otto Lara Rezende e o Nelson, no Argumento de Caim. Então, isso, eu, na época, escrevi que uma constante desse livro é essa tematização dos percalços da escrita, sugerida já no título, com a ficcionalização de questões ligadas, sobretudo, ao conceito de autoria. Então, a reescritura, ela é, de alguma forma, um jogo que coloca em cena os lugares do leitor e do escritor, porque você é, ao mesmo tempo, como no caso do Silviano, um escritor, mas é, antes disso, um leitor, né? Um leitor do Machado, que a gente reconhece no livro A Vida Futura, em vários aspectos, em algumas referências,
no gesto anticatártico e, por extensão, antirromântico, de se dirigir o tempo inteiro ao leitor, né? Ao leitor, ou leitora, ou leitore, né? Não se sabe, né? Quer dizer, esse gesto você vê muito no seu livro. E também o corte do capítulo, que é a marca, né, do Machado. O Haroldo de Campos diz que o principal personagem do Dom Casmurro não é Capitu, mas o capítulo, né? Por isso Capitu se chama Capitolina. Então, o Machado transgrediu o modelo romântico pelo capítulo, isso dá para perceber também. Então, você é, sem dúvida, um leitor do Machado. E o que eu vejo é essa encenação, digamos assim, dos lugares do escritor, do leitor, né, do autor que não tem autoria, né, vamos dizer assim, absoluta, quer dizer, ele não tem autoridade, né, a ideia de autor ligado à autoridade você desfaz já no seu primeiro livro. Então, a pergunta seria um pouco por aí, né? Como você vê essa relação entre escrita e leitura, na sua obra, em especial aqui? Aí você fica à vontade para discutir isso, né? Mas claro, eu puxo a sardinha para o meu lado porque eu acho esse um tema muito interessante. Mas eu não posso falar disso em qualquer autor. Na sua obra, isso fica bastante claro para mim. Então, a pergunta é um pouco essa, né? Não sei se é uma pergunta, se é uma observação. Obrigado, Flávio. É uma provocação, né? Eu acho uma boa provocação, acho que faz sentido. Bom, primeiro eu queria agradecer ao João e ao Renato pelo convite para estar aqui na Casa Dirce. Ao Renato também pela belíssima apresentação, né? Muito inspirada e muito generosa. E a todo mundo que está aqui hoje, enfrentando esse calorzão para estar aqui, né? Que não está fácil sair de casa, não. O Flávio, a gente é companheiro de geração, né, Flávio? Eu acho que talvez você tenha estreado um pouco antes, né? Não, o seu primeiro livro é de quando? Criança, lá dos anos 80. Na ficção adultil é de 94. Um pouco antes, portanto, né? Eu comecei um pouco tarde, eu já me considerava velho. Eu publiquei meu primeiro livro com 38 anos. Eu sou de 62, meu primeiro livro é de 2000. E para uma pessoa que tinha decidido aos 14 anos de idade ser escritor, eu já achava que eu tinha passado do ponto. Era um caso perdido, né? Me achava muito velho, como se... Enfim, hoje eu acho 38 anos um garoto, mas na época não, né? Mas eu acho que isso foi, na verdade, assim, acabou sendo bom, porque a gente viveu um momento ali, final do século XX, né? Início do XXI, em que publicar ainda não era tão fácil e tão rápido quanto acabou se tornando, né? E eu acho que talvez tenha se tornado um pouco fácil e rápido demais, porque a literatura, me parece, exige um amadurecimento que o contato muito rápido com o leitor não favorece. Assim, quando o texto é lido, ele se cristaliza, de certa forma, fica mais difícil você mexer naquilo. E enquanto os textos engavetados, eu tive muita coisa engavetada por décadas na minha vida, alguns morrem, mas outros crescem e germinam lindamente, de uma maneira que eu não sei se aconteceria se eles tivessem ido direto para um blog, uma coisa assim. Mas isso é uma coisa que, enfim, mudou mesmo, né? A gente vive, né, com uma geração que foi uma transição. A gente pegou tanto uma época quanto a outra, né? Eu tive blog também, enfim, eu entrei nessa onda digital, não tem outro jeito também, tem que entrar. E me beneficiei dela, de certa forma. Eu tive um blog chamado Todo Prosa, que foi, durante 10 anos, ele foi uma certa referência na conversa sobre literatura no Brasil. Tinha muita audiência em um determinado momento. As pessoas usavam aquilo um pouco como ponto de encontro, né, que foi antes das redes sociais. E era engraçado, porque às vezes eu acordava, o blog era renovado diariamente, né? Aquilo passa a ser meio que a sua vida. E eu acordava, tomava café, quando eu abria o blog, já tinha lá umas 10 pessoas batendo papo desde as 6 da manhã, assim, uns malucos. Aquilo era a sala deles, era o chat room, né?
antes de cada um ter a sua própria sala nas redes sociais, e aí isso tudo acabou. Mas houve um momento em que o blog cumpriu um pouco essa função do encontro das pessoas. É muito curioso. Encontro de pessoas que gostavam de literatura, porque senão elas iam parar em outros blogs, né? Então aquilo ali já fazia um certo filtro. Era bacana, mas isso não, enfim, isso é outra história. Sobre essa questão dos textos, entender a literatura como uma reescritura, né, eu acho que assim, é uma característica que a gente pode chamar de pós-moderna, né, se for para aplicar um rótulozinho, embora seja um rótulo bastante gasto e que acaba não dizendo muita coisa mais. Mas você mencionou o Sérgio Santana, eu fui aluno do Sérgio e grande admirador do Sérgio. Eu publiquei há 5 anos, em 2019, um livro de contos chamado A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, que é uma homenagem à visita ao concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, que é um livraço, que eu considero um livraço, e é dedicado ao Sérgio, né? E ainda vivo, né? O Sérgio morreu no início da pandemia, foi uma das primeiras vítimas desse vírus. E o livro do Silviano é um livro que eu admiro muito também. Com certeza, talvez seja o que mais dialoga com Vida Futura, né? Porque pegar um grande nome, um dos grandes escritores brasileiros, e dar voz a ele, é uma ousadia enorme mesmo, né? O caso do Machado talvez seja uma ousadia ainda maior, porque o Machado, enfim, né, tem uma certa aura de santo, ele já não é mais um ser humano. E quando eu tomei essa decisão, que eu não sei se pode chamar de decisão, foi, enfim, essas coisas são meio misteriosas, mas quando eu descobri que eu ia ter que escrever um livro com a voz do Machado de Assis, a gente estava em plena pandemia, eu estava trancado em casa, não sabia quanto tempo nos restava de vida, o Sérgio já tinha morrido, que foi um choque grande. E os projetos literários que eu tinha naquele momento, todos pareceram perder completamente o sentido. Eu não queria escrever mais aquelas coisas. Era como se aquilo não respondesse mais ao que o mundo tinha se tornado, já que o mundo tinha se tornado uma coisa tão incompreensível, de pernas para o ar. E, ao mesmo tempo, assim, eu me vi sem escrever, e, ao mesmo tempo, eu precisava escrever, até como uma forma de manter uma certa saúde mental naquela situação desesperadora, né? Que a gente tinha o vírus no mundo inteiro e tinha o Bolsonaro no Brasil. Né? O vírus e o verme é uma combinação terrível, né? Terrível. Como vocês sabem bem, estava todo mundo lá, né? E me veio essa ideia meio insana, bastante insana, de trazer o maior escritor brasileiro da história para nos contar o que eu já não estava conseguindo entender mais. Com um olhar de fora, estranhando tudo que encontrasse, um olhar que não seria, portanto, o meu, né, que já estou acostumado com esse presente, e ver o que daria isso. Eu tinha já, o meu projeto todo é muito em cima disso, a linguagem sempre foi um personagem dos meus livros, né? Não é à toa que o primeiro se chamou Homem que Matou o Escritor, que eu trago escritores para dentro da ficção, escritores reais para dentro da ficção e tal. Eu gosto dessa linguagem que tem uma espessura que se dá a ver, né? Ela nunca é natural, não é a linguagem do realismo, pelo menos não do realismo mais chão, né? É uma linguagem que tem uma espessura que ela tenta ser, e às vezes é, um personagem, né? E esse trabalho com referências e tal, isso tudo me interessava, sempre me interessou. Mas eu acho que usar isso para encarnar o Machado, ou para
simular ou emular o estilo do Machado, era um passo um pouco mais ousado, um passo ousado demais, talvez, suicida, eu diria, né? E eu acho que isso só foi possível, eu só decidi ir adiante com isso, eu comecei meio de brincadeira. A minha mulher leu os primeiros capítulos e falou, você precisa continuar, isso é muito bom, né? Então a brincadeira foi ficando séria. Eu só levei isso adiante porque era a pandemia. Íamos todos morrer mesmo, então tudo bem. E foi rápido. É quase como se fosse, de fato, o Machado tivesse baixado, assim. Foi um caso quase de possessão. Eu ia ao Centro Espírita toda terça-feira. Não, eu estou brincando. Não. Ele ficou falando no meu ouvido, de fato. E eu larguei o emprego para escrever esse livro. Mas estava na pandemia, eu estava trabalhando na TV Globo, na época, e participando da experiência inédita na história da humanidade, que era fazer televisão em casa, né? Cada um na sua casa, que era muito divertido. No primeiro ano foi divertidíssimo, no segundo ano eu não aguentava mais, porque aquilo era 24 horas por dia mesmo, né? E quando ficou claro que eu ia ter que escrever esse livro, porque eu não podia morrer sem escrever esse livro, eu fiz umas contas, conversei com a minha mulher, consultei o saldo bancário e pedi demissão da TV Globo, que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, né? Não se deve fazer uma coisa dessa, né? Mas, em nome da literatura, a gente faz umas maluquices, né? E também eu já tinha passado a minha vida inteira sendo jornalista, com o escritor ali nas horas vagas, tentando encontrar brechas para se expressar. E eu achei que assim, às vésperas dos 60 anos, estava na hora de dar a primazia para o escritor, porque senão, se eu não fizesse isso aos 60, eu não ia fazer nunca mais. Mas, assim, apesar de todo o impulso suicida e tal, que eu acho que ajudou muito, né, é claro que eu me cerquei de vários cuidados. Aí, olha, isso aqui tem ali várias saídas. Para o caso das pessoas falarem que o Machado jamais escreveria algo tão ruim, eu tinha ali o álibi de que não, isso aqui na verdade é uma farsa, isso aqui não é o Machado, isso aqui é um impostor, né? O impostor, a hipótese disso ser uma impostura está ali. E tem inclusive umas é engraçado, tem umas. Eu vou falar isso aqui pela primeira vez, eu não falei isso até hoje, o livro saiu 1 ano e meio atrás, mas é uma coisa que começou a me angustiar. O Machado comete 2 erros crassos, o meu Machado, né? Que o Machado jamais cometeria. E a minha ideia, inclusive um sobre a própria obra dele, e o outro sobre Shakespeare, que ele era um grande entendedor. Eu botei essas 2 coisas ali meio que para reforçar essa tese de que esse cara não é o Machado de verdade. Ou, caso fosse o espírito do Machado de verdade, que esse espírito já estava começando a se dissolver no cosmo, como é a sina dos espíritos, segundo a cosmogonia desse livro aqui. O Machado, o meu Machado, né, o meu fantasma, tem uma hora que ele se cita como um fantasma da literatura, o Rei Cláudio, do Hamlet, que não é, o Rei Cláudio não é o fantasma é o Rei Hamlet. O Cláudio seria o assassino dele. E isso tá lá. Ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca falou, pô, mas está errado. Não, passou. E um outro erro é que o Machado, falando do delírio do Brás Cubas, ele diz que o Brás Cubas monta num rinoceronte. E é um hipopótamo, né? Isso é um erro comum, eu pesquisei na internet, tem muita gente que chama, por alguma razão, o hipopótamo de rinoceronte. Acho que são animais meio confundidos mesmo, né? Os 2 têm uma cara pré-histórica, né? Os 2 são enormes e tal, não sei o quê. Mas é óbvio que o Machado real jamais cometeria um erro desse, né? Então, assim, eu me cerquei desses cuidados aí para poder me defender e para poder também levar a brincadeira para um outro nível, para um adiante, que, na final de contas, é tudo... Ei, filho, esse é o Daniel, meu filho.
No fim das contas, é uma brincadeira com linguagem, né? É um simulacro, claro, enfim. Mas os meus medos maiores assim, não se justificavam, no final das contas. As pessoas entenderam a brincadeira, embarcaram na brincadeira. Foi muito divertido, assim, as reações são muito boas. É um livro que está me dando muita alegria, né? Então, acho que eu não precisava ter tido tanto medo. Mas essa coisa de imitar vozes, de mimetizar discursos, de trazer a linguagem para ser personagem, isso me interessa demais. Me interessa demais. E usar isso para contar histórias, né? Nunca ser uma coisa puramente experimental, que eu acho que essa que é a graça, né? O experimentalismo, digamos, puro, assim, nunca me interessou muito. Eu gosto de livro que o leitor tem vontade de continuar lendo, que ele tem curiosidade para saber o que vem em seguida, livro com trama, com surpresa, só que, ao mesmo tempo, desnaturalizando essa coisa do realismo chão, assim, do realismo básico. Tudo acaba sendo sobre a linguagem, no fim das contas, né? Só completar uma coisa rápido aqui, porque essa era uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? A Vera Follan, da UERJ, né, que a gente conhece, ela escreve, eu acho que nos anos 80, ela está falando do Rubem Fonseca, mas também da nossa geração, que ela está dizendo que os escritores, os ficcionistas, têm um olhar metaficcional do jogo entre escrita e leitura, mas investe também em alguma coisa forte, que é a narrativa, né? Recupera um pouco a narrativa do próprio século XIX, do folhetim, né? E incorpora isso a algumas experimentações de vanguarda, faz uma coisa meio misturada, mas buscando um público, buscando o leitor. Então, você pode ter uma longa discussão quase acadêmica sobre o lugar do escritor, do leitor, mas o produto ali é um produto de romance que conta história, ou de contos que contam história, né? Foi bom você falar, porque eu penso isso, né? Você falou que a gente é da mesma geração, nascemos no mesmo ano, né? Quando o Botafogo era líder de tudo, né? Pela segunda vez deu uma Copa para o Brasil, 62. Em 62 eu era meio pequeno para me lembrar dessas coisas. Mas eu acho que, sim, esse investimento na história, na verdade, eu acho que, de certa forma, talvez tenha sido o que mais vingou, né, das coisas que nós fizemos, porque eu diria que a reflexão sobre a linguagem não está em alta hoje, né? Pensando na literatura brasileira mais imediatamente contemporânea. Eu acho que está se investindo muito em histórias, né? Valorizando, não só no Brasil, no mundo inteiro, se valorizando muito a experiência vivida, o testemunho, a autoficção. Mas a ideia de contar histórias está bem viva. Eu acho que isso fez bem, num certo sentido, para a literatura brasileira, porque o público leitor se ampliou bastante, né? Uma marca do mercado editorial nesse século é o crescimento bárbaro. Hoje você tem escritores vendendo centenas de milhares de exemplares, que é uma coisa que simplesmente não existia, né? Quando a gente fala que o Jorge Amado e o Érico Veríssimo eram grandes vendedores de livro, e eles era outro patamar. Não se chegava perto disso. O Paulo Coelho, sim, chegou perto disso, mas aí é uma outra conversa, porque eu acho que o Paulo Coelho não está inscrito nesse campo da literatura, pelo menos não da literatura literária, se vocês me permitem o pleonasmo. É uma outra coisa, eu acho que nem é muito brasileiro. Uma vez, sobre isso tem só uma historinha rápida. Uma vez tocou o telefone lá em casa, muitos anos atrás isso, e era uma moça da revista New Yorker, uma repórter da New Yorker. Alguém tinha dado o meu nome para ela, não sei porquê, alguém mal informado,
tinha dado o meu nome para ela como um crítico brasileiro e tal. Ela estava fazendo um grande perfil do Paulo Coelho. E ela queria saber a minha opinião sobre o Paulo Coelho e tal. Eu falei, olha, aí conversamos lá. E ela, a certa altura, ela perguntou, mas por que você acha que o Paulo Coelho, com esse sucesso tão grande dele no mundo inteiro, por que ele não abriu a porta para outros escritores brasileiros também? Por que não vieram outros atrás dele nesse sucesso? E eu falei, olha, eu acho que é porque o Paulo Coelho, o que ele faz, não pertence à tradição da literatura brasileira. E aí ela me fez uma pergunta absolutamente inesquecível, maravilhosa, que só uma americana poderia fazer, que foi, mas a literatura brasileira tem uma tradição? Eu tive que explicar para ela, enfim. Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu me sentia tão ofendido a ponto de encerrar a conversa ali mesmo, soltar um palavrão e tal, ou se eu seria compreensivo e explicaria para a menina ignorante, sim, tem uma tradição. Inclusive, aqui tem ruas e carros. Né? Aí eu falei de Machado, falei, enfim, Rosa, Clarice, dei lá um pequeno, rápido curso para ela, mas não sei se ela chegou a se convencer muito, não. E isso a gente está falando de uma das revistas mais inteligentes do mundo. Não era o Pasquim do interior do Texas. Mas assim, de qualquer modo, eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante. O público leitor está realmente se ampliando muito. O tipo o perfil demográfico dos escritores está se ampliando muito. E eu acho que isso ainda vai dar em coisas muito interessantes, né? Mas, só para dizer que eu acho que esses traços que você apontou como característicos da nossa geração, eu acho que você tem razão, talvez eles estejam restritos à nossa geração mesmo. Assim, essa preocupação em tratar a literatura como um mundo, né, autorreferente, né? Não sei se é uma questão geracional apenas, né, mas talvez existe uma certa literatura que não tenha tanta essa preocupação com a linguagem, com o texto em si, né? O interesse maior é o tema, às vezes é a biografia do próprio autor, a experiência de vida do autor, mas o texto, o cuidado com o texto, né, com a escrita, parece que isso é uma marca da geração de vocês, né? Eu vejo muito autores mais novos, né, com um certo descuido, né? Certo descuido. Há exceções, né? Eu gostei muito de alguns contos do Giovanni Martins, né, do primeiro livro dele. Já no romance, eu acho que ele já não foi tão feliz, né? Mas ele tem eu acredito que se ele mantiver na linha esqueci o nome do reunião de contos dele, primeiro, Sol na Cabeça. Se ele mantiver na linha ele pode se tornar um grande escritor. Eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito isso em certa literatura de uma geração, uma turma mais nova, né? O Giovanni tem um trabalho com a oralidade muito interessante, né? Muito interessante. Ele sai do jargão do papelês e vem para o vernáculo com no Sol na Cabeça. Sim. Uma facilidade. Sim. Mas assim, eu acho que é difícil falar das coisas assim como de maneira muito generalizante, principalmente do que está acontecendo agora, né? Que isso a gente não consegue nem vislumbrar, não tem distância ainda para saber. Mas eu diria que um certo naturalismo tá muito forte hoje, né? E o naturalismo nunca me interessou muito, né? Tem uma coisa aí
né, que talvez, bom, eu não sei você, né, na minha formação, o Sérgio Santana, o Silviano, o Rubem Fonseca foram muito fortes, além do Machado, né? E esses três que eu citei são autores que têm essa preocupação com, não é só talvez com escrever, de uma preocupação com a linguagem em si, mas uma preocupação com a reflexão sobre a escrita, que é mais, aparentemente, você não vê no Rubem Fonseca, né? Mas que para mim era evidente desde o tempo da faculdade, né? O diálogo que ele faz com a tradição do romance policial e de outros, né? Então pode ser que tenha a ver um pouco com isso, né? O que você faz no seu livro, que é interessantíssimo, né? Que você fala que não tem atração pelo naturalismo, mas por outro lado, o que aparece lá nos contos do primeiro livro e aqui é uma preocupação com o presente, nas questões culturais, de modo geral, políticas, de modo geral, né? As cenas são muito engraçadas, né? Algumas, né? Da pessoal na sala de aula reescrevendo o Machado, assim, morre de rir, né? Aí eu achei a solução ótima. A menina Mariana coloca fogo em tudo e pronto, vai embora, né? Perfeito. Bom, e em relação a isso, aí é só um depoimento em relação ao seu livro. Eu não me lembro de recentemente ter ficado tão tocado assim com uma cena, né? Quer dizer, ele é engraçado, ele parece um pouco assim, um romance ao correr da pena. Então achei interessante você colocar no final o tempo que você usou, que você levou para escrever, meses, né? Não chegou a um ano. Porque isso, de alguma forma, reforça esse estilo, digamos assim, que você adotou no livro, meio de farsa, né? No sentido de uma comédia rápida, ligeira, mas, ao mesmo tempo, tem cenas tocantes. A cena final, que eu não vou dar o spoiler, né? Mas da Helena, da irmã adolescente, 15 anos, da Mariana, aquela cena, eu fiquei sonhando com ela, cara. O negócio ficava assim, foi forte, né? Então, não sei se funciona como uma estratégia perversa, né? De você acostuma o leitor à leveza, alguma coisa assim, de repente, pum! Aí ele, né? Então, aquela cena foi muito forte. Então, há esse traço também que eu vejo na sua escrita, né? Há essa reflexão sobre escrita e leitura, mas que não pesa, né? A coisa do Calvino, né? De retirar peso das coisas, a escrita como retirar peso da vida. E, ao mesmo tempo, há essa preocupação que... eu ia te falar aqui que a Fernanda Torres, né? Essa é uma pergunta, ela diz aqui na apresentação dessa nova edição, né, comemorativa do Drible, falando do Drible, ela diz, uma obra que estaria terminada, o Drible não tivesse o autor sobrevivido ao tempo para testemunhar uma vida futura jamais suspeitada. A Vida Futura, livro mais recente, Sérgio, é uma continuação do Drible. O Drible é todo o século XX, a Vida Futura, pura perplexidade 21. Queria que você comentasse isso, né? Porque tem a ver um pouco com essa minha percepção de que você está falando também da vida ali ao redor, né? Sem dúvida. Essa tese da Fernanda Torres eu achei interessante. Eu não tinha pensado nesses termos, assim, de que houvesse uma ligação secreta, uma passagem secreta entre o Drible e a Vida Futura, mas acho que tem. O Drible já aparece a sombra do Machado ali, né? Não vou dizer como que aparece, porque, enfim, eu espero que as pessoas leiam e descubram por si mesmas, mas assim, é muito forte a presença do Machado no Drible, sem ser explícita, como é na Vida Futura, obviamente. Agora, isso de falar do real, da realidade brasileira ou da irrealidade brasileira, é realmente uma obsessão. Eu não faço outra coisa. Tudo que eu estava falando aqui de dar espessura para a linguagem, de desnaturalizar a linguagem, de tornar
a linguagem autorreferencial, fazer meta-literatura, tudo isso, na verdade, acaba sendo estratégias de refletir de uma maneira menos óbvia, talvez, sobre a tragédia brasileira, sobre o que significa ser brasileiro, o que significa viver aqui, o que a gente tem de talvez, original para oferecer ao mundo, se é que tem. Né? E eu acho que isso explica também essa obsessão de trazer personagens reais para os meus livros. Todas as histórias são muito situadas num determinado contexto histórico, cultural, político e tal. Tem sempre uma música que toca no rádio, o político que estava em evidência na época, uma questão de costumes, um debate de costumes daquele momento. Então, o Dribbler pega 50 anos do século XX, são 50 anos muito calcados na história do século XX, principalmente em termos culturais e políticos. Elza Garota é um romance passado nos anos 30 e nos anos 2000, cheio de referências culturais dos anos 30 e dos anos 2000. Então, assim, é engraçado, né? Porque, de certa forma, é meio contraditório, mas são polos que eu tento conciliar. Assim como eu tento conciliar também um certo, não diria experimentalismo, mas uma consciência da linguagem, com uma leitura que é muito voltada para o prazer e para a volúpia do texto, enfim, do leitor, né? A contação de história. E eu tento conciliar alta e baixa cultura, né? Uma linguagem elevada com uma linguagem perto do coloquial. E, assim, uma coisa que é muito claramente farsesca e não naturalista, com a tentativa de refletir sobre uma realidade que é muito presente. Né? A ideia de trazer o Machado para cá era tentar explicar o Brasil, o Rio de Janeiro das milícias, o Rio de Janeiro, as discussões de guerra cultural que a gente está passando hoje, né? As discussões de linguagem neutra, o próprio fato do Machado ter se tornado, não ter se tornado, mas ter passado a ser visto como um escritor realmente negro, o que ele era, mas ele não era visto assim durante muitas décadas, e nem ele mesmo talvez se visse assim em vida. Então, assim, eu queria justamente trazer um olhar irônico, ferino, enfim, cético, como é o dele, para estranhar tudo isso que ele ia encontrar aqui, que é altamente estranhável mesmo. Né? Então, no final das contas, eu acho que tem sempre essa preocupação com o Brasil. É engraçado que eu acho que é uma preocupação um pouco fora de moda também. Eu sinto isso. Assim. Eu acho que isso é um pouco... não sei, eu me sinto um pouco herdeiro, nessa hora, de discussões do século XX sobre antropofagia, enfim, um certo otimismo muito expresso pelo Caetano, por exemplo, de que a experiência brasileira original de mestiçagem cultural ia ter algo de novo para oferecer ao mundo. Enfim, a própria ideia de um país só hoje é uma ideia muito questionável. Né? Assim, o que é o Brasil? O que é essa... Então, assim, quando eu estou pensando e refletindo sobre o Brasil, às vezes eu me sinto refletindo sobre um fantasma. Né? Porque eu acho que hoje não tem mais um Brasil. Já não tem há muito tempo. Um personagem do Dribbler diz isso. Não tem mais um país só. Estilhaçou tudo. Né? E, de qualquer modo, isso também é uma forma de refletir sobre o presente, sobre o que está ao nosso redor. E isso é uma preocupação grande que eu tenho, sim. Sobre o Rubem Fonseca, que você trouxe, o Rubem foi, na nossa geração, uma influência avassaladora, né? Avassaladora. Eu conheço muita gente que imitava, eu imitava o Rubem Fonseca, todo mundo imitava o Rubem Fonseca. Algumas pessoas continuaram imitando o Rubem Fonseca. Outros conseguiram se libertar. Eu acho que, quando eu dou esse nome, O Homem que Matou o Escritor,
eu estava querendo, na verdade, era matar o Rubem Fonseca, o pai. E eu cheguei até a propor a editora, O Homem que Matou o Rubem Fonseca, mas eles tiveram medo, com toda a razão, porque, sei lá, né? Vai que algum maluco pega a coisa ao pé da letra. Ele foi delegado e... né, não, e tem isso também, exatamente, podia me dar mal. Então ficou bem melhor assim, O Homem que Matou o Escritor, mas a ideia era me livrar daquela influência brutal, né? E eu acho que os primeiros contos que eu consigo... A presença dele é mais evidente nesse livro do que em qualquer outro livro meu, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, é uma presença que está sendo claramente superada a cada página. Assim. Eu acho que ter conseguido isso foi o que me permitiu encontrar um jeito próprio de fazer a coisa. Ele começou tarde também, né? Você estava falando 38? Então, foi mais ou menos a idade dele também, né? Quando começa. Mas bem menos que o Saramago, né? E a forma como você, nesse livro, A Vida Futura, fala do período da Covid, é também muito interessante, porque você, quem está lendo e passou por isso revive, mas é muito, ao mesmo tempo, é muito intenso e muito cirúrgico, né? Não aparece muito. Então, a professora colocando a máscara, e a máscara engraçada, né, colorida, lá, com os bichinhos, quando vai receber a aluna, depois esquece, né, que tem que usar a máscara, ou na festa ninguém usando máscara, ou aquela imagem muito bonita, né, do narrador vendo as almas, os traços. Na hora eu falei assim, será que ele está falando de fogos de artifício? Mas não é, porque tinha fogos de artifício, era uma coisa diferente, né? Então, eu achei isso bem bacana. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu queria saber se você concorda com o seu Machado, né? O seu Machado tem uma frase que é assim: o primeiro dever de quem escreve é não ser chato. Eu queria saber o que você pensa disso. Pode irritar o leitor. Concordo inteiramente. Eu acho até que irritar o leitor pode. O que não pode é aborrecer o leitor, né? Entediar o leitor, né? Provocar, enfim, até deixar o cara com raiva, com vontade de jogar o livro longe, eu acho que está valendo. Mas dormir não é bom. Se ele dormiu, não é legal. E eu acho que, na verdade, assim, se tem uma regra... Quem fala isso é o Henry James, né? Que não existe nenhuma regra para escrever ficção, a não ser a obrigação de ser interessante. Eu concordo. E aí o interessante aí tem 1000 possibilidades, né? Pode ser interessante James Joyce, pode ser interessante Stephen King, né? São muitas possibilidades do interessante, mas não há como negar que para o leitor de cada um desses escritores aquilo é interessante, né? Interessante e interessado. Cronista, falando sobre o cronista. Interessante e interessado. O cronista, então, aí nem se fala, né? Porque aqui o cronista ele disputa espaço, né, com outros conteúdos do jornal. Enfim. Na época tinha jornal, né? O jornal está acabando, mas, enfim, a disputa de espaço continua viva. E se você não pegar o sujeito na primeira frase, ele vai passar para outra coisa, né? Um livro não, um livro ainda pode até demorar a engrenar, né? Eu lembro que no Nome da Rosa, Humberto Eco, ele faz uma introdução de umas 80, 90 páginas, que é árida. E aí depois vem um romance delicioso. Mas aquilo quase como se fosse um rito de passagem que você é obrigado a cumprir. E ele dissesse, olha, o leitor que me interessa é o que consegue atravessar isso aqui, né? Eu vou te dar um romance delicioso, puro prazer, pura volúpia narrativa, mas primeiro você vai ter que ler um ensaio aqui sobre a Idade Média, que não vai ser fácil. Quem faz isso é o Poe, né? Nos Assassinatos da Rua Morgue,
aquele início entediante, não tem nada a ver com ficção policial, né? E inaugura o gênero. Aí o Borges diz que o Poe não inventou apenas o gênero policial, inventou o leitor de romances policiais, que é aquele leitor que desconfia, né? Que ele começa a ler o Quixote de um lugar que eu não sei, não me lembro. Por que não se lembra? Como assim? Já começa a desconfiar, né? E Humberto Eco, ele diz isso, né, que você está falando no pós-escrito, ao nome da Rosa. E aí eu ia te perguntar isso também. Você tem uma ideia do leitor que você quer para os seus livros? Não, eu não penso muito no leitor. Eu acho que talvez eu escreva o que eu gostaria de ler, né? Eu não tento visualizar um leitor específico, não. Eu só fico esperando que ele exista, né? A primeira coisa é, quando você está escrevendo, você não sabe sequer que se vai existir um leitor para aquilo, né? Mas eu acho que o norte, se é que tem um, assim, é isso. O que eu ia achar legal ler? O que eu gostei mais de ler na minha vida? Então, você pega um pouquinho de cada uma daquelas coisas ali. Porque, assim, um escritor é um leitor, né? Assim, uma vez eu vi uma entrevista de uma jovem escritora que dizia que não lia nada. Ela não lia, não gostava de ler, mas ela gostava de escrever. E é evidente que não é possível. Não tem como fazer um troço desse, né? Não só o escritor é um leitor, mas precisa ser um bom leitor, um grande leitor, no sentido da quantidade, da qualidade, e principalmente no sentido do mergulho na prosa, né? Ou na poesia, se for o caso. Quer dizer, eu acho que tudo começa com você abrindo o mecanismo do relógio ali, dos livros que você gosta, para tentar entender como é que o sujeito fez aquilo, ou a mulher fez aquilo, ou o homem fez aquilo. Por que aquilo funcionou? E isso é engraçado, porque num primeiro momento, eu comecei a fazer isso meio intuitivamente, ainda garoto, e num primeiro momento isso era contra o prazer da leitura, porque isso me obrigava a parar e ler com olhos muito críticos e usando uma racionalidade que, de certa forma, prejudicava a pura fruição daquilo, né? Mas eu acho que é uma condição sine qua non. Se você quer escrever, você precisa começar a esmiuçar os mecanismos que permitiram aquilo ali funcionar, né? Quais são as engrenagens? Aí você monta de novo e tal, não sei o quê, e vai aprendendo os truques que as pessoas usaram e selecionando para você o que te interessa, né? Então, assim, ler, sem dúvida, mas ler com um olhar de escritor, que eu acho que já é uma outra leitura. Deixa eu fazer só um último comentário em cima disso. Eu ia te perguntar mesmo, já está na hora da gente passar, né? É que eu concordo com você, eu penso que é isso, a gente escreve todo mundo escreve para si mesmo. Na verdade, você afirma você confirma uma frase, mas com uma outra interpretação. Você escreve para si mesmo, mas você escreve para o leitor que você é, né? Quer dizer, não escreve para si mesmo como um diário, mas aquele leitor que chegaria até para dar o título, né? Eu penso assim, eu vou chegar numa livraria, será que eu vou gostar desse título? Então, em última instância, é isso. Agora, é interessante porque o Machado, o Alencar, né, e os folhetinistas tinham uma referência de leitor, né? A leitora, normalmente, de classe alta, branca, dona de casa, conservadora. É um pouco diferente. Eles tinham que ter uma técnica de pensar num leitor futuro que fosse além do folhetim, mas também tinham que atender ao leitor de folhetim. É uma escola que a gente começa a recuperar na década de 80, 90, talvez, né, de recuperar essa habilidade do folhetinista, do Machado, por exemplo, de agradar tanto ao leitor que só quer a história, quanto a um outro tipo de leitor, né? Bom, mas era só para terminar o comentário aqui. Aí
A gente não pode cansar o leitor, mas também não podemos cansar o escritor, né? Mas vamos abrir. Alguém quer fazer uma pergunta? Aqui, ó. Cláudio. Eu queria dar os parabéns a você pelo livro, que eu já li uma vez, estou relendo agora com um grupo, e da segunda vez estou gostando mais do que da primeira, né? Porque tem um processo de você entrar em contato com o autor, com o que está escrito, etc. E também agradecer o Renato ter te convidado e ter no nosso grupo de leitura ter trazido esse livro, que eu acho que é um livro muito importante, né? E eu vou fazer um comentário, né? Porque um cara tem um elogio do Chico Buarque, é o sonho, né, de qualquer músico, qualquer escritor, né? Então, meus parabéns mesmo. Agora, eu fiquei curioso em saber se, quando você começou o livro, você sabia onde você queria chegar? Ou você vai escrevendo, as coisas vão vindo? Porque tem uns personagens que aparecem mais no começo e depois somem até certo ponto. Então tem um processo aí que vai se desenvolvendo. Então eu teria curiosidade em saber como isso se desenvolveu. Nesse caso específico, não é sempre assim. Mas nesse caso específico eu não tinha a menor ideia de onde ia dar. Menor ideia. Foi uma coisa que eu ia descobrindo passo a passo mesmo. Eu comecei naquele céu dos escritores ali. Mas eu sabia que, em algum momento, o Machado e o Alencar iam baixar no presente, porque a ideia era essa, era trazê-los para cá. Agora, o que aconteceria aqui era uma surpresa. Assim, eu fui descobrindo aos poucos. Mas, assim, eu não acho que isso seja essa a razão para esse traço que você mencionou, de ter personagens que desaparecem e tal. O próprio Alencar, muita gente se reclama que você fica meio sem saber o que aconteceu com ele, né? E ele meio que some e tal. Isso, eu não acho que seja porque eu fui escrevendo ao sabor da pena, ao correr da pena, porque eu volto muito, eu tento estruturar as coisas de trás para frente, depois, enfim, eu monto os meus livros quase como um quebra-cabeça. A edição deles é muito importante, né? Eu gosto muito de edição. Na verdade, eu até me divirto mais editando o material bruto do que propriamente escrevendo, né? Eu gosto muito disso. Então, eu poderia, embora não soubesse onde eu ia chegar, eu poderia, voltando, a deixar tudo muito organizadinho. Eu não quis fazer isso, porque existia ali uma tensão permanente entre o Machado e o presente, entre a linguagem do Machado e a linguagem que o presente passou a dar para ele, uma vez que ele tinha baixado aqui. Ele vai aprendendo novas palavras, ele vai se tornando menos século XIX, menos machadiano clássico, e, de uma certa altura, ele está escrevendo como ele, coitado, ele piora muito, né? No final, ele já é meio Sérgio Rodrigues mesmo, assim. Até porque eu estava cansado daquela camisa de força ali, daquela casaca, aquele fardão da academia, pesa um pouco. Mas isso, assim, essa dissolução do personagem, esse afrouxamento da linguagem do personagem, que iria se tornando cada vez mais contaminado pelo presente, isso estava nos planos já, né? E, ao mesmo tempo, a própria história ela iria se desagregando. O final do Machado é um final de desagregação, né? Onde está? Quem é esse cara? Ele está lá deitado, lá na tumba, e acabou, não tem mais forças para nada. Aí vem ser resgatado. E vem o seu resgate, a Liga da Justiça dos escritores brasileiros. A Liga da Justiça vem para salvá-lo, né? A russa, que é a Clarice, o delegado, que é o Rubem, que tinha acabado de morrer, né? A história foi posta nesse período do tempo, porque eu queria que o Rubem Fonseca fosse um recém-chegado lá no além, né? E está ali o Graciliano também,
O Graciliano é o quê? É o alagoano, né? É o alagoano. É o Molière. O dramaturgo brasileiro é o Nelson, né? O Saraiva, não, o Saraiva é um anjo, é um anjo qualquer. Ele não é uma. Não, o Saraiva não é um escritor, não. Não, ali ficou vago, não sei quem é. Todos eles deviam ter pelos na orelha, né? Imagino que o Dostoiévski tivesse seus pelinhos na orelha também, né? Mas não, ali não tem ninguém específico, não. Mas o Normando é o Flaubert, enfim, tem várias dessas brincadeirinhas ali pro. Fica a gente se distraindo. Pesquisar aqui. Tem o Jota também, né? O Jota é o Tem um colega nosso que descobriu uma citação lá, que é o John do Espaço. Exatamente, parabéns. 1970, Esse pouca gente saca. Nunca pegou na veia. Agora, tem uma citação aqui, que é sobre a gaivota de 1877. Lembra que você fala da gaivota? Foi o ano de morte do José de Alencar. Essa gaivota simboliza... Talvez. Mas não foi... Talvez. Não, porque é só uma gaivota, né? Mas ele jura que é a mesma gaivota que sobrevoou. Que eu a identifiquei, inclusive, ele fala, né? Agora, você deu um sobrenome da Stella, de Stella MacGuffin. Esse MacGuffin, você sabe bem que é aquela coisa cunhada por Hitchcock, Sim. Que é aquela coisa que aparece no filme, mas engana. O filme vai se concentrar em outra coisa. Isso. Esse MacGuffin seu seria a descida para puxar o pé da professora, seria essa coisa que não é tão importante. O importante seria discutir a realidade brasileira. Esse seria o engano. É isso. O MacGuffin do Hitchcock seria o puxar o pé. Mas, na verdade, exatamente. O filme, o mote do filme é discutir a realidade brasileira. Exatamente. Você matou a charada. E ela... Não, e a Stella, ela é filha de uma escocesa só por causa disso. Não tem outra razão para ela ser filha de escocesa. Mas eu precisava dar esse sobrenome para ela, então tinha que ficar mais ou menos plausível. Eu inventei uma mãe escocesa que veio dar aula de inglês e se perdeu no Rio de Janeiro e acabou se casando com um sujeito lá e tal, e nasce a Stella. Mas exatamente isso. Eu gosto muito desse conceito do Hitchcock, do MacGuffin, como uma coisa que leva a ação adiante, né? No caso um exemplo clássico seria o Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, né? O Falcão é o que move tudo. Todo mundo está atrás do Falcão e tal, não sei o quê. No final, o Falcão é um Falcão falso. O que importa é o que acontece, né? Em torno disso, enquanto as pessoas estão procurando. E eu acho que o fato deles terem vindo, descido ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para puxar o pé da professora, porque eles estão revoltados com a reescrita da sua obra e tal, cumpre um pouco esse papel. Não é isso o tema central, não é isso que me interessa. O que me interessa é o que vai acontecer uma vez que eles estejam aqui, né? Aí eu achei melhor deixar isso claro já no sobrenome dela. Outra coisa, quando é que surge essa questão de que Machado teria tido um caso com a mulher do José de Alencar? Em que momento surge isso? Isso aparece várias vezes no livro. Isso é uma fofoca... Da época mesmo, né? Eu não sei se na época não. Eu acho que é nos anos 30... Não, mas tem uma coisa... Tem uma história de que Humberto de Campos exatamente, que Humberto de Campos é que lançou essa maledicência.
Humberto de Campos. O Mário de Alencar na academia. Tem umas histórias... Começou por quê? Tem algumas coisas, uns fatos que dão uma certa credibilidade ao boato. Eu não acredito nisso. Eu não acho que seja verdadeiro. Mas o Mário de Alencar, filho do José de Alencar, que o Machado botou na academia porque era muito amigo e protetor dele, porque ele não merecia estar na academia, né? Era epilético, como o Machado. Então, assim, tem várias coisas aí que sustentam esse boato. Mas, até onde eu sei, o primeiro cara a lançar isso foi Humberto de Campos, que eram umas coisas de memória da literatura brasileira muito maledicentes, né? Tem outras maledicências além dessa, mas essa, como envolvia esses personagens tão importantes, ficou aí como... Né, eu conheço gente que acredita piamente nisso. Agora, eu consultei a Marta de Sena, que é uma machadiana, né? A Marta diz que acha muito difícil que isso tenha acontecido. Eu também. Até porque a mulher do José de Alencar era filha do almirante Croca em inglês. E naquela sociedade escravagista, Machado, um afrodescendente, dificilmente isso aconteceria. Ela acha também que não é uma coisa... Eu também acho que não, mas as pessoas têm É. suas taras também, né? Não acho que seja completamente impossível, mas eu acho assim... o fato disso ter aparecido... Eu acho que ela... Não, né? Mas enfim, é aquela história, né? E o fato disso ter aparecido só nos anos 30 também é muito suspeito, porque se isso fosse já um rumor na época, haveria registros disso no século XIX, de alguma forma. Tinha saído quando o Machado teve caso com uma atriz, ele já casado com Carolina. Sim. Jovem, ele teve vários, né? Sim. Agora, parece que quando casaram, saiu no jornal, histórias de fofoca, né? Dizia até que aquele contra os braços, por causa da atriz, enfim, tem assim, mas vai saber, né? E assim, o carinho imenso que o Machado tinha pelo Mário de Alencar é explicável pelo fato de que ele se via como um cara que tinha uma dívida com o José de Alencar, enfim, né, o cara que o José de Alencar ajudou no início da carreira e tal. Ele considerava o Alencar pelo menos, assim, em termos públicos, um mestre, né? O Roberto Schwarz diz que ele, na verdade, se dedica a provar que o Alencar é um bocó, né? Livro a livro. Mas enfim, eu não sou um grande fã, o João gosta do Zé de Alencar muito, né, eu sei. Eu não sou um grande fã do Zé de Alencar, e uma coisa que já me questionaram é por que eu fiz ele um personagem tão bobão, né, no livro. Primeiro porque, assim, funcionava como uma dupla cômica, né? O fato do Alencar ser meio bobão realçava a inteligência do Machado. Funciona um pouco como escada, né? E eu queria que eles fossem uma dupla cômica mesmo, meio que uma dupla cômica de cinema mudo, assim. O meu Alencar não é um Alencar histórico, como o Machado também não é, mas a minha preocupação de dar uma certa verossimilhança psicológica e tal ao Machado é uma coisa que não tive com o Alencar, em momento algum. Eu fui desrespeitoso mesmo com ele. Só fazendo um comentário dessa coisa do Mário de Alencar com o Machado, tem o romance do Silviano Santiago, o Machado, que pega os últimos anos de vida do Machado de Assis, e um dos focos, tem vários focos ali, né? Mas um dos focos grandes do romance é exatamente a amizade entre o Machado com o Mário de Alencar, a ponto do Machado recomendar o Miguel Couto, que era o doutor que cuidava dele com as questões das crises de epilepsia, para o Mário de Alencar, para consulta. E fica uma coisa que o Silviano brinca ali de jogar para o leitor de que talvez a epilepsia do Mário de Alencar fosse uma imitação, porque ele adorava tanto o Machado que ele se tornou epilético por gostar. Isso não está objetivamente colocado, mas fica uma coisa ali, ele vai colocando uma coisa, vai colocando alguns tratados que falavam dessa coisa das pessoas que se tornavam epiléticas por imitação, e aí ele fala do Mário de Alencar. Então,
Fica a dica, quem quiser saber um pouquinho mais dessa amizade, tem esse romance, é muito bom. E os dois são M de A, né? Interessante isso. Parece que ele também explora isso também. Os dois são M de A. Mas uma coisa que eu acho que falta falar sobre por que esse boato é tão forte, tão resistente, que a gente até hoje está falando dele, eu acho que contribui bastante para isso o fato do Machado ter escrito Dom Casmurro, né? Porque ali as pessoas acham que não, aquilo ali é um triângulo amoroso, então ele estava, na verdade, falando de si mesmo, ele é o Escobar, o Alencar é o Bentinho e a Capitu é a dona... Eu nem me lembro o nome dela. Mas ele não gostava mesmo do Alencar, né? O Bentinho. Pois é, não, eu acho que, na verdade, não tem nada a ver, né? Mas são coisas que vão contribuindo para uma verossimilhança, assim. E é uma fofoca, as pessoas gostam, né, também, né? Bom, obrigada pela apresentação de vocês, tá? Gostei muito, ainda não li o livro, mas já está comprado para ser a próxima leitura, né? Eu queria voltar um pouco mais no comentário que você fez antes sobre a ideia do Brasil estilhaçado, né? Eu gostaria de saber se até que ponto a gente não pode dizer que esse Brasil sempre foi estilhaçado, mas que a gente teve uma geração de escritores que tentou juntar esses estilhaços, né? E hoje a gente não teria mais essa preocupação. Queria que você falasse um pouco mais dessa ideia, como é que você vê essa imagem do Brasil estilhaçado. É uma ótima pergunta, acho até, talvez... eu tenho que me declarar incapaz de responder, porque assim, eu acho que é uma coisa que está em andamento ainda, e eu não sei se eu pensei o suficiente sobre isso, mas, improvisando um pouco, assim, eu diria que os projetos nacionais, não só no Brasil, né, eles hoje estão... eu acho que eles estão em crise mesmo, assim, em geral, né? Os conflitos internos das sociedades estão muito mais evidentes, muito mais, e as pessoas estão incentivando esses conflitos como uma forma de solucioná-los. Quando talvez a solução, até algum tempo atrás, fosse tentar abafar tudo isso em nome de um projeto maior, né, que aplainasse as contradições e tal, porque, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. Eu acho que a impressão de que estamos todos no mesmo barco já era. Assim. E não só no Brasil. É que o Brasil é uma sociedade muito rica e contraditória, né? E em que as contradições sempre foram muito violentas e, às vezes, reprimidas de forma muito violenta também. Então, talvez os estilhaços tenham voado mais longe. Mas eu diria que o projeto nacional no século XXI é um projeto condenado. Quer dizer, a gente está vendo hoje o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo em Israel, como tentativas desesperadas e muito violentas de impor um projeto nacional num momento que é um momento de desagregação, eu diria, me parece. Assim, as pessoas de classes diferentes não se veem mais como capazes de compartilhar um projeto. As pessoas de gêneros diferentes não se veem mais como capazes de compartilhar um projeto. Então, assim, se você é mulher, leia mulheres. Se você é negro, leia negros. É um momento, sem dizer se isso está certo ou se está errado, mas eu acho que é um momento de fechamento em identidades menores, muito menores do que um brasileiro abstrato. Que, de certa forma, você tem razão, nunca existiu. Nunca existiu. Mas a ideologia tinha força suficiente para fazer uma grande parte da população achar que sim, que existia, ou que, se não existia ainda, poderia vir a existir, né? E que valia a pena, em nome disso, abrir mão de certas coisas no presente para ganhar depois. Eu acho que é um momento de crise de tudo isso, né? Não existe um Brasil assim. Não, e era mentira mesmo. E o pessoal tem toda a razão de dizer que era um blefe, porque era um blefe. E se fosse um blefe ainda produtivo, que tivesse nos levado a uma situação
melhor, tudo bem, mas não era. Era um blefe safado, era muito mentira, né? Eu acho que, não vou tentar puxar uma discussão nesse sentido, mas eu acho que politicamente a gente vive um momento muito triste aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que ficar contente com a eleição do Eduardo Paes, realmente é lamentável, né? E a gente não ter nenhum cara mais progressista, de esquerda, participando ativamente de uma forma forte, como a gente já teve, pelo menos no segundo turno, a nível do Estado. Então foi uma catástrofe essa última eleição, na minha opinião, né? Então eu não sei o que pode ser feito para isso melhorar, mas a gente viu o que aconteceu também na Europa, em parte, em Portugal, nós tivemos um movimento em 74, né, que um grupo mais avançado chegou no poder, etc., mas depois vem a direita, consegue convencer a população a votar nela. Onde é que nós estamos errando, né? É uma pergunta a se fazer, né? Nós tivemos dois impérios, né? Dois imperadores para nos estilhaçar, depois tivemos, por exemplo, um marechal de ferro para nos estilhaçar, depois tivemos ditadura Vargas, depois ditadura militar, enfim. Não, e mesmo no campo cultural, as pessoas não estão se entendendo mais. A gente já pode dizer que o campo cultural ainda tem uma hegemonia do pensamento de esquerda. Eu acho que sim, né? Até porque essa direita é burra pra caramba, né? Eles não conseguem sequer participar direito dessa conversa, né? Mas a gente não está se entendendo mais também. Os projetos também não estão caminhando numa certa direção única, né? Eu acho que está cada um puxando para um lado. Talvez tenha que ser assim, talvez seja uma fase, eu não sei. Mas o momento do mundo é terrível. Do Rio de Janeiro é terrível, mas do Rio de Janeiro é terrível há muito tempo já, né? Mas os Estados Unidos provavelmente vão reeleger o Trump. Olha isso. Olha o tamanho do estrago. A opção é Biden. A opção Biden é uma opção triste, mas assim, ela pelo menos ela não é uma catástrofe humanitária como o Trump me parece que vai ser, promete ser, né? E a ascensão dessa extrema direita é um negócio gravíssimo, a ponto da gente estar em uma situação como a da eleição americana, torcendo para a direita ganhar, e não a extrema-direita. Quer dizer, a luta se deslocou bastante dos últimos tempos, né? E eu acho que é isso. Eu vejo o trabalho de agora em diante como de contenção de danos. Não estou vendo muito como avançar como sociedade, nem como reflexão. Eu acho que é conter danos, me parece. Eu ando meio pessimista, influenciado pelo Machado. Melhor escrever bons livros, né, de ficção. Você quer fazer uma pergunta? Não, vamos começar lá fora. Vamos lá para fora, né? O papo continua lá fora. Chegou a hora da cerveja já? Opa! Tem água refrigerada, mas tem uma cerveja gelada prometida. Gente, brigadão, né?